Então veja, no primeiro longa de Kleber tem uma cena específica em que três crianças, já no início do filme, O Som ao Redor, observam de uma grade um serralheiro que está na janela de um outro edifício. Então, a cena ela é precedida por tomadas gerais que situam o ambiente que parte esse olhar das crianças, que é qual ambiente? É uma quadra esportiva com intensa movimentação de filhos de patrões e patroas brincando e o número expressivo de empregadas domésticas uniformizadas nesse edifício de classe média alta, né? Então, tá tendo todo esse ambiente que, enfim, elas conversam e cuidam dessas crianças. E aí foca nessas três crianças e a câmera vai aproximando de uma maneira perceptível e compassada por detrás dessas crianças, que são enquadradas a partir de suas cabeças, dispostas de uma ordem decrescente, até chegar ao trabalhador, que ele é secundarizado pelo gradil branco do residencial, em que ocorre o gradeamento, né? O ato do modo como esse trabalhador está lá. Então, temos essa cena, são três crianças brancas e que elas formam uma triangulação e observam, separadas por várias camadas de muros, né? E dessa forma já se cria uma forte imagem da organização de classe que tem um diálogo muito intenso com o passado histórico escravagista, se a gente for pensar em quem cuidava das crianças, né? A própria figura da empregada doméstica, ela é muito fundamental para a gente pensar isso. E aí a cena acentua essa distância desses dois grupos sociais representado nas personagens, ou seja, a classe média metaforizada na imagem de crianças brancas e loiras que observa o trabalhador negro pertencente a outro espaço de poder aquisitivo e social, em que usa das suas mãos para instalar grades de proteção nas janelas do outro edifício, que também é de classe média, apesar de ser uma classe média de um menor valor aquisitivo, de um menor poder de compra, né? E aí o uso da ampliação o zoom entra, um zoom in, dessa maneira compassada e suave, e acaba tematizando um dado na vida das metrópoles, porque relaciona dois tipos sociais na instalação do olhar de classe média para estratos com menor poder político e econômico. Então, essa cena ela já inaugura no filme o que ele vai permear o filme durante, enfim, todo o seu processo. E aí as grades que aparecem no zoom das crianças, elas são um elemento estilístico fundamental em O Som ao Redor, porque elas comentam o cotidiano do Recife, em que políticas de expansão imobiliária se alinham a um não projeto de cidade voltado apenas para o lucro de empresas e a exclusão das classes desprovidas da possibilidade econômica de permanência nos seus espaços, nos lugares eleitos como seguros. Então, as grades são um elemento-chave que vão passar todo o filme e que dialogam com muitos outros aparatos de proteção utilizados na metrópole, como muros altos, câmeras de segurança, cerca elétrica, vigia 24 horas, toda uma gramática, todo um repertório de segurança forjada da perspectiva da classe média. E aí tem também a questão do crescimento das cidades como um espaço onde a valorização de determinados bairros em detrimento de outros ocasiona o fenômeno da especulação imobiliária, né? E aí eu vou estar trazendo o próprio pensamento do Milton Santos, que vai estar falando sobre o modelo rodoviário de crescimento urbano, das vias, né? A falsa ideia de que apenas o alargamento, por exemplo, de avenidas resolveria
o problema do trânsito urbano. Porque essa falsa ideia produz o aumento da área urbana de modo espalhado, o que gera uma cidade espraiada e é mostrado de uma maneira corrente em Um Som ao Redor, em Aquários também. Então, dentro dessa dinâmica, há uma disputa por localização, uma disputa por espaços de poder. E a especulação se alimenta justamente de uma dinâmica que inclui, que trabalha sobre perspectivas, ou seja, são sítios sociais em que um funcionamento da sociedade urbana vai transformando seletivamente os lugares e vai afeiçoando esses lugares às suas exigências funcionais, né? Então, certos pontos se tornam mais acessíveis, certas artérias da cidade se tornam mais atrativas e outras mais valorizadas ou desvalorizadas. E as atividades mais dinâmicas que se instalam nessas áreas privilegiadas, quanto aos lugares de residência, a lógica é a mesma, com as pessoas de maiores recursos buscando alojar-se onde seria mais conveniente para ela dentro desse raciocínio, né? Então, falando sobre esses fluxos da cidade, esses espaços de disputa, é justamente desse modo que as diversas parcelas da cidade vão estando dentro dessa dinâmica de ganhar ou perder valor ao longo do tempo. E aí o planejamento urbano, ele vai estar acrescentando um elemento de organização ao mecanismo do mercado, né? Ou seja, o marketing urbano das construções e dos terrenos gera expectativas que influem, que resultam em preços. E essas questões, elas vão estar se transformando a cada época e vão receber um tratamento muito específico em Um Som ao Redor e Aquários. Isso vai ser tematizado ao longo desses filmes, especificamente. E as ideias de, por exemplo, exclusividade, segurança, estilo de vida diferenciado e utilização apenas ilustrativa de discussões sobre memória das cidades são uma constante no mercado de imóveis e aparecem em muitas cenas desses filmes. E, são construídos nessa dinâmica de disputas espaciais uma certa relação em que, quando transposta para as narrativas fílmicas, valorizam e colocam em evidência apartamentos e a figura do que é o prédio com espaço gourmet, do que é o prédio que vem de uma outra época diferente, enfim. Pensar nos prédios históricos e associar a ideia de insegurança e falta de estrutura adequada é uma chave para o fenômeno especulativo, né? Ele vai estar se legitimando como um discurso, ou seja, o que é velho não presta, o que é novo é o bom, né? E o zoom característico dos longas de Kleber, especificamente em Um Som ao Redor e Aquários, ele vai estar modalizando uma imagem de cidade onde o capitalismo vai aprofundar a diferenciação das parcelas da sociedade, vai aprofundar as divisões, né? Vai constituir uma cidade econômica que é muito diferente da cidade necessária socialmente, porque ela vai dividir grupos. E pensando nisso, as grades funcionam como esse significante metafórico que está presente no zoom quando, em uma outra cena do filme Um Som ao Redor, um casal de adolescentes se beija por trás de um edifício. E o enquadramento desse uso do zoom,
que aparece de uma maneira mais ágil, acentua o gesto da relação sexual. No caso, o beijo. E sugere um olhar de quem observa a cena da janela de outro prédio. Então, as janelas engradadas compõem, nessa cena, um plano geral, até a câmera fechar o ângulo apenas dos adolescentes. E aí o que acontece? Nós, enquanto espectadores, nos sentimos invadindo a vida privada nessa condição, através dessa condição, desse significante do vizinho, que observa com um binóculo, né? Que esta cena também está localizada no início da narrativa, logo após a observação das crianças perante o serralheiro, na área de lazer, né? Que foi que a gente falou inicialmente. Então, o funcionamento do zoom, ele trabalha sob a adição de informação através do detalhamento do espaço filmado, micro ou macro. Então, ampliar uma tela, se a gente pensar, significa o exercício da função da perda. O ganho de um detalhe acontece em detrimento da privação de outro ponto. E sobre isso, a gente traz Bacurau. Porque Bacurau é um exemplo muito didático para a gente entender esse sistema de ganho-perda, que é o núcleo do significado do zoom. Porque a sequência em Bacurau inicia com um quadro preto, cheio de pontos luminosos, que a gente vai ver que são constelações, e a câmera vai se movendo horizontalmente, da direita para a esquerda. E quando a gente vê o planeta Terra aconteceu, e um zoom in é aplicado à medida que o detalhamento do espaço aponta para a região nordeste do Brasil. E aí o que acontece quando é apontada a região? Perde-se a visão do espaço inteiro, do espaço sideral e da curvatura da Terra, e se foca naquele espaço. E dessa maneira a gente vai estar perdendo espaços de imagem para que se obtenha uma maior visualização de outro espaço filmado, no caso, a região que o filme irá se passar, o Nordeste. Então a lógica da ampliação também está presente em Aquários, porque embora não haja o uso do zoom, há uma espécie de ilustração do seu funcionamento quando a gente observa a progressão da sequência de fotografias filmadas da Praia de Boa Viagem logo no início do filme. E aí eu falo que não há uso do zoom nesse, né? Mas é como uma metáfora dessas fotos que acontece. Porque à medida que as fotos vão passando, o enquadramento das imagens vai se ampliando, né? Vai se colocando. E o que acontece nesse ampliamento, nesse percurso? Grupos familiares no início, na praia, com enquadramento, pegando os bairros de Brasília Teimosa e São José, que são separados pela foz do rio Tigipió. Em Bacurau, que tem direção de Juliano Dornelles com o Kleber, como eu já falei aqui anteriormente, o trabalho estético da ampliação vai estar se expressando em variadas formas, que também em Aquários acontece isso, né, com essa sequência de fotografias no início. Mas em Bacurau, o que acontece